Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje voltei a fazer vídeo, né? Estava fazendo áudios para o podcast por falta de tempo, etc, né? Assumi alguns compromissos aí, não estava conseguindo ter tempo para gravar. E só estou conseguindo gravar porque eu também estou de férias, né? Então, logo acho que esse tempo vai acabar, mas eu quero dar prosseguimento porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Bom, o título do podcast hoje, né, nesse vídeo, é Em Constante Evolução, que é uma coisa que está presente, né, nesse símbolozinho aqui do Clube da Manutenção. Quando a gente criou o Clube da Manutenção lá em 2020, entre 2020 e 2021, se não me engano foi em fevereiro de 2021, tinha que ter um bordão, né, um lema, né? E um dos lemas foi esse Em Constante Evolução. E esse lema, essa frase, né, ela resumia muito bem o que eu queria condensar na época, que na realidade foi até uma sugestão, acho, do Igor, que estava fazendo o design gráfico da marca do clube, mas o que eu queria condensar na época com a criação do clube, né? Que era uma atitude, uma intenção, um comportamento que eu realmente tinha e tenho até hoje. E nesse podcast, nesse vídeo, né, eu queria explicar para quem acompanha o clube, para quem segue, me conhece há bastante tempo, vê meus vídeos, escuta meus podcasts, segue lá no Instagram, segue ali no LinkedIn, etc. Eu gostaria de explicar um pouco o que é isso. E, e por que você deveria cultivar isso também, né? Essa questão da constância em evoluir, né? Da constância na evolução. Clube da Manutenção em Constante Evolução. A gente tem até uma camiseta de corrida, né? De um grupo de corrida, que tem Clube da Manutenção, acho que é nas costas, né? Está escrito em constante evolução. Bom, eu vou começar contando um pouco de mim, né? Eu entrei no Senai com 13, 14 anos, uh, e foi uma coincidência, né? Algumas pessoas se lembram quando decidem fazer uma coisa, outras não se lembram. Eu me lembro, porque eu entrei no ônibus junto com a minha mãe, um ônibus de linha, né? E eu olhei para uma folha A4 que estava escrita lá, curso técnico, Senai. Curso técnico nada, né? Curso de mecânico multifuncional, Senai, inscrições até tal data. E eu olhei aquilo, minha mãe olhou também, eu não lembro se foi despertou, se fui eu que despertei ou foi ela, né? Para me inscrever naquilo ali, fazer, né, a prova. Porque hoje, né, talvez eu esteja remontando isso, né, criando uma narrativa, eu não lembro exatamente o que eu pensei, mas desse daqui, né, do alto dos meus 33 anos, hoje eu olhando para trás, eu vejo que na época eu queria fazer parte de alguma coisa. Eu sempre tive essa vontade de estar numa turma, tirar boas notas, né, tá sempre puxando à frente, assim, então aquilo ali eu acho que me despertou o interesse por causa disso, porque eu nem sabia o que o mecânico fazia, né. O que eu sabia, o pouco que eu sabia pelos meus tios que são profissionais de trabalhos manuais, né. Eu tenho um tio que é pedreiro, outro que é marceneiro, funileiro, eu tenho outro tio que já é finado, que ele era mecânico ajustador, né, e o que eu tinha, né, o que eu sabia disso tudo vinha deles, né, a noção que eu tinha. Bom, então eu entrei nesse curso lá e a gente estudou, conheci bastante gente, foram 2 anos, e foi bem legal, assim, porque, bom, agora eu sabia fazer alguma coisa, né. E isso para quem tinha 16, eu entrei com 13, 14 até 16, já era alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar na serralheria, etc. E beleza, aí tinha, né, aquela ideia, né, acho que fica 2 lições para o próximo passo. Acho que até aí não tem muita coisa, mas o próximo passo seria, bom, fazer uma faculdade, curso técnico. Mas não era uma coisa que estava muito clara para mim, assim, mas eu também sentia uma vontade de fazer alguma coisa, né.
E muito porque algumas pessoas que eu tive contato estavam fazendo alguma coisa. E parecia o próximo passo óbvio, né, fazer uma faculdade, fazer uma engenharia mecânica, fazer mas só que na minha realidade, onde eu estava, o local onde eu estava, tudo que do meu entorno, não apontava nem um pouquinho para isso, não era uma possibilidade real para mim. Não tinha uma faculdade, nem uma universidade que tivesse um curso de engenharia mecânica próximo à minha cidade, né, eu não me sentia tão bem preparado, porque eu fiquei um período, da minha vida jogando futebol, então não é, mas era uma coisa que estava lá, sabe, tá lá, né, no horizonte, né. E bom, e aí eu conversei com um professor meu, que foi professor do Senai, depois a gente trabalhou junto, fazíamos bico, né, antes dos 18 anos. Perguntei para ele, né, o que ele achava, né, se fazer um curso técnico ou fazer uma engenharia, etc. E ele foi bem franco, né, como sempre foi, e na resposta que ele me deu, né, ele estava me levando para casa depois a gente ter trabalhado. E ele falou que, cara, para quem é pobre, o curso técnico tende a dar um retorno mais rápido. E obviamente, né, é bem racional o conselho. E, e de fato, esse conselho fez eu definir que eu iria fazer uma escola técnica. Claro, mas eu iria fazer essa escola técnica próximo de onde eu estava, né. No estudo eu já estava meio que trabalhando, estava nos 18 anos, e entrei não, né, eu me mudei de cidade, vim para outra cidade, para onde tinha uma escola técnica, pedi as contas do trabalho que eu estava, né, 18, 19 anos, e vim, né, para essa cidade. E aí fiz um cursinho lá, passei, né, a primeira tentativa, era bem concorrido. Conheci muita gente também, aprendi bastante coisa, me formei, comecei a trabalhar e foi. Bom, isso, vamos lá. Senai 2005, 2006, Escola Técnica 2010, 2012. Né, então a gente está falando aí de 4, 5 anos de gap, de espaço. Faculdade. Trabalhei. E tudo que eu. Todos, todos os patamares que eu alcancei de desenvolvimento profissional no mercado de trabalho foram através, como que sustentados pelo Senai e pelo curso técnico. E claro, outros estudos autodidata, que é uma coisa que eu falo há bastante tempo. Tenho uma biblioteca aqui em casa, eu leio bastante, faço outros cursos, etc. Mas eu vou falar um pouco disso também. Então, até hoje, onde eu estou hoje, não é por causa da universidade. Né? O salário que eu ganho hoje, o faturamento do Clube da Manutenção, com a venda de curso, o faturamento da 2B, que é algo que eu vou falar hoje também, acho que vai ser bem longa essa conversa. Tudo isso veio, né, formalmente desses cursos do Senai e da Escola Técnica. Óbvio que aí, né, me formei em 2012, 2013, 14, 15, de 15 para 16 eu entrei na faculdade. Então aí teve um gap aí mais ou menos parecido, né, mais ou menos uns 4 anos. Entrei na faculdade. Então, vejam que isso é uma evolução, né, no intervalo aí de 10 anos, né, de 2005 a 2015. De 2005 a 2015 eu estudei 4 anos, né, dentro desses 10 anos, e comecei uma empreitada, né, da faculdade, engenharia mecânica, que na minha cabeça também era um próximo passo óbvio. Mas esse próximo passo óbvio só foi óbvio porque eu fui me dando bem dentro dessa profissão, né. Como eu falei, até onde eu estou hoje é por causa da escola técnica. Então eu não tenho como dizer assim que, bom, eu aprendi muita coisa fora da escola técnica, sim, mas a escola técnica ela meio que bateu assim, né, ela pegou o conhecimento que eu tinha do Senai, as experiências que eu fui adquirindo, ela criou uma base sólida de fato mesmo. Porque é um ensino de uma coisa que eu já mais ou menos dominava, eu fiquei 2 anos no Senai, eu já trabalhava de mecânico industrial,
E a escola técnica, ela é realmente, a que eu fiz era puxada, né. E isso meio que consolidou o conhecimento, então o fundamento do meu conhecimento é técnico, né, vem da escola técnica e é um fundamento muito sólido de fato. E fez que eu conseguisse, né, com esse fundamento e a fundação estando pronta, tu vai estruturando, né, a tua construção. Bom, entrei na faculdade, etc, tá, bom. Então isso, eu entrei na faculdade, eu estou me formando esse final do ano. Bom, mas aí tu entrou em 2015 e vai te formar em 2024. Eu entrei em 2016, né, aí vou me formar em 2024. Isso aí dá 8 anos. Eu não estudei 8 anos direto. Eu estudei até 2017, tranquei a faculdade por outro projeto. Voltei em 2019, então já fiquei 2 anos sem estudar. 2019 tranquei novamente. Voltei em 2022. Hã, e a primeira vez que eu tranquei a faculdade eu até me arrependo hoje, mas não muito também, porque eu estava num momento diferente, eu estava orientado a outras coisas. Da segunda vez não tinha como realmente, né, a coisa estava muito pegada. Então, no final não me arrependi de nada não, mas não foi fácil. Mas o que é importante, assim, eu acho que daí já dá para tirar algumas lições. Eh, Primeiro, qual é o próximo passo óbvio, né? Porque sempre tem que ter um próximo passo. E a gente começa a entrar nessa questão da constante evolução. Qual é o próximo passo óbvio, né? Porque esse próximo passo óbvio talvez seja o próximo passo que tu tenha que dar, né? Isso é importante. Segundo ponto, interromper não é desistir. Então, eu não, em nenhum momento eu pensei que eu vou desistir da faculdade. Não, cara, assim, agora não está dando, tá entendendo? Eu vou atender a outras necessidades, quero me dedicar a algumas questões da empresa, etc, fazer dinheiro. E foi uma escolha que no momento, naquela época, né, fazia muito sentido para mim, eu acabei tomando, né. Eu também não ia pegar e ganhar um burnout para me formar, porque era o caminho que estava indo, né. Que era muita atividade ao mesmo tempo, e isso meio que no final das contas, me passou bastante tempo depois, é uma coisa que eu não consegui eliminar. Então quando eu retornei para a faculdade, eu retornei com 1 milhão de coisa junto. Então tinha isso, tinha meu trabalho, o clube da manutenção, aí em 2017 não tinha clube da manutenção, mas tinha outro trabalho que eu estava desenvolvendo, né, que eu participava do gerenciamento do mercado, né. E eu achava que a minha vida ia para outro lugar. Por isso que naquela época fazia sentido trancar a faculdade. Mas quando eu já retornei dentro de um turbilhão de atividades também que não consegui fugir, né. Mas só que o Bruno de 2019, 18, ele tinha muito menos resiliência e experiência para lidar com isso do que o Bruno de 2023, 2024. Então aqui entra um ponto importante também que é, você tem que estar evoluindo em alguma área da tua vida com o passar do tempo. E essa evolução é mudança. Então o Bruno de 2020 não pode ser o mesmo Bruno de 2024, de fato não é. Eu não sou a mesma pessoa de 2024. Eu sou, essencialmente, né, a mesma pessoa, obviamente. Mas agora, minha capacidade de resistência, minha inteligência, minha dedicação, meu comportamento, essas coisas elas têm que evoluírem, elas têm que mudarem, e isso é um componente dessa questão da constante evolução que eu falo. Eu não estou parado, né. Então o Bruno de 2020 não era engenheiro, de 2024 vai ser, né. O Bruno de 2020 ganhava um valor de salário, de 2024 ganha outro, bem mais. Então, existem, o Bruno de 2020 não gravaria os vídeos que eu gravo hoje, falando assim, que nem eu estou falando aqui. Eu não tenho script nenhum, né. Tem algumas coisas que eu apontei, etc, mas eu não estou lendo nada. Tudo que eu estou falando aqui, estou falando meio que no automático. O Bruno de 2020 não tinha essa capacidade. Então, esses 3 pontos que eu ressaltei, né, são pontos tangíveis de evolução que tu consegue perceber. Bom, estou evoluindo, né, estou evoluindo.
o Bruno de 2020 não tinha paciência que o Bruno de 2024 tem. O Bruno de 2020, de 2015, de 2018, que foi um ano muito pegado, né? Não tratava as pessoas, apesar de sempre prezar pela educação, mas eu não tratava as pessoas tão bem como eu trato hoje. Eu não dava tão importância para isso como eu dou hoje, né? Então, ontem eu compartilhei no Instagram um stories falando de um livro do Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, né, Comunicação Não Violenta. E eu realmente acredito que esse desenvolvimento da tua comunicação para ela ser uma comunicação que não agrida as pessoas é uma coisa importante. Não é o tema do que a gente está falando, mas eu estou falando isso porque isso também é um ponto de evolução. Então, essa evolução, ela pode ser medida financeiramente, ela pode ser medida em termos de status, em termos de bens materiais, né? O carro que eu tinha em 2020, o carro que eu tenho hoje, o salário que eu ganhava em 2020, o salário que eu ganho hoje, pode ser medido dessa forma, mas também eu acredito que essa também não é... Isso é uma forma tangível de medir as coisas, é importante que tu evolua nesse sentido, mas principalmente você, enquanto ser humano, está se tornando uma pessoa melhor ou não. E aí entra cultura, inteligência, educação, comportamento, isso tudo tem que evoluir junto. Porque é como se você fosse ficando uma casca meio que vazia, né, que vai tendo coisas assim físicas, né, materiais, mas você mesmo, como ser humano, não evolui. Bom, então, o primeiro aspecto da evolução, desse lema do constante evolução, que eu queria tangibilizar dentro dessa frase era essa evolução formal. Né? Faz uma escola técnica, faz um curso, faz uma escola técnica, faz uma engenharia, essa engenharia vai para o MBA, ou vai para o mestrado, ou vai para qualquer... Mas aquele próximo passo óbvio que tu sempre vai dando e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Essa é a primeira, né? Coisa que eu queria ter, que eu tentei, dentro dessa frase, estava contido nela como significado, né? Essa evolução formal. A segunda evolução é uma evolução que eu chamo de aquisição de habilidades reais. Bom, por quê? Porque também eu percebia que as pessoas faziam escola técnica e saíam de lá sem saber nada. Assim como eu vi gente fazendo faculdade e sair de lá sem saber nada, né? E fazer Senai e sair de lá sem fazer nada, sem saber fazer nada, né? E por isso que eu separo essa questão formal da questão real. A questão de habilidades reais é aquilo que tu faz, que tu aprende e que tu realmente sabe fazer, aquilo que tu te sente tranquilo. Então, né, se tu sabe andar de bicicleta, isso é uma habilidade real tua. Então, tu sabe andar de bicicleta, tu te sente tranquilo fazendo isso. Eu sei planejar serviço, eu sei planejar manutenções, eu sei planejar a parada de manutenções, eu sei fazer gestão de manutenção, eu me sinto muito tranquilo em relação a isso, porque é uma coisa que eu sei fazer. Né? Mas tu é ótimo? Não é questão de ser ótimo, de ser perfeito ou não, é uma coisa interna. Se eu me levantar para fazer um arroz ali, eu vou saber fazer o arroz, eu não vou ficar nervoso. Então, quando tu não sabe fazer uma coisa, tu fica nervoso. Todo mundo que está aprendendo uma coisa está nervoso. Né? Esse nervosismo também é um pouco de ansiedade. Mas a questão de habilidades reais é você pegar uma habilidade que você desconhece, aprendê-la, dominá-la ao ponto de estar tranquilo na execução dela. E não é... Os gatilhos para o aprendizado dessas habilidades, eles não são formais. Não vai ser teu professor que vai te dizer, não vai ser a faculdade que vai te dizer, não vai ser os colegas de faculdade, os colegas do curso técnico que vão te dizer o que tem que aprender. O que vai te dizer o que tem que aprender é a tua capacidade de perceber as necessidades reais do ambiente que tu está inserido. Vou repetir. Os gatilhos de aprendizado reais que tu tem que ter, não, que tu vai ter, são dados pela tua capacidade de perceber as necessidades reais dos ambientes em que tu está inserido. Vou dar um exemplo.
um colega de trabalho, ele entrou como trainee na empresa, e eu falei para ele que era uma necessidade ali da área técnica, né, não era bem um PCM, ter alguém que desenhasse, não tinha ninguém que desenhasse, né, então se ele aprendesse a desenhar, ele se tornaria algo, ele entraria como uma engrenagem dentro do processo. E depois que essa engrenagem entra, ela não sai mais, porque o processo depende dela para girar. Bom, uma pessoa que desenhasse dentro daquele ambiente era uma necessidade real do ambiente. Agora, a decisão de aprender a desenhar para conseguir suprir aquela necessidade, ela é individual. Então, esse rapaz, ele não captou isso, né? Na realidade, ele captou o que eu disse para ele. Foi ele que se antenou por si próprio, né? Mas eu tenho essa capacidade, então eu consigo perceber o que está faltando ali. Só que isso é importante, eu consigo perceber o que está faltando em qualquer lugar que eu vou, dentro dessa área profissional, eu consigo perceber isso. Só que eu só consigo perceber isso porque eu jogo muita informação para dentro. E esse é o terceiro ponto, eu vou chegar lá. Mas eu vou ter que tocar nele agora, porque eu tenho que saber eu tenho que ter um parâmetro externo. Então, se eu estou dentro de uma empresa, essa empresa não é o meu parâmetro. Eu tenho que ter um parâmetro externo. Esse parâmetro externo vai ser talvez um compêndio de autores, né? Então, se a área é o planejamento e controle de produção, PCP, eu tenho que ter lido aí alguns livros de PCP, porque eu vou criando um parâmetro externo. E esse parâmetro externo é o que eu me baseio para julgar o local onde eu estou. E julgar não toma isso como uma coisa negativa, tá? Isso é uma coisa que qualquer ser humano faz, né? Então, eu julgar, não estou julgando as pessoas que estão ali nem nada. Vou melhorar, vou usar outra palavra. Então, esse parâmetro externo eu uso para avaliar a situação real da empresa. E aí, através desse óculos, né, eu consigo perceber o que está faltando ali, ou não. Então, esse é o terceiro. Então, vamos lá. Primeiro que eu falei são essas habilidades formais, né, as formações, etc., que a gente vai fazendo. Segundo, são essas habilidades reais necessárias, que são sinalizadas pelo ambiente. E o terceiro é uma coisa que meio que não tem meio que nada a ver com isso, mas são estudos paralelos que tu faz, que são livros que tu lê, cursos que tu faz, que vão engrandecendo o teu conhecimento para além das necessidades da tua empresa e às vezes para tuas próprias necessidades. Eu não tinha necessidade nenhuma de aprender sobre PCP. Eu nunca vou trabalhar num PCP, talvez. Mas em algum momento fez sentido, isso me ajudou de alguma forma. Então hoje eu consigo saber se um PCP está certo, está errado, o que está faltando ou não. E dentro do conhecimento da indústria, isso é importante. PCM é a mesma coisa, gestão de manutenção é a mesma coisa, seja lá qualquer assunto que a gente queira, né? As últimas coisas que eu estou estudando é estratégia, parei um pouco agora, né? Administração estratégica de empresas, etc. Depois estudei outras. Bom, estou sempre estudando um monte de coisa. Mas são essas coisas que eu estudo, que não é a empresa que me pede, nem a faculdade, nem nada disso, que me permite julgar se o que eu estou vivendo dentro da empresa, né, está correto ou não, mas também me dão ferramentas para melhorar o meu local de trabalho, a minha gestão, né, a minha performance enquanto gestor, ou melhorar talvez o meu setor, né? Então, são conhecimentos. Então, esses conhecimentos eles são jogados para dentro, tu readapta eles à realidade do momento e vai, né, melhorando as coisas. Então, vejam, a gente tem 3 fontes de conhecimento, 3 fontes de evolução. Essa evolução formal, né? Essa evolução que é dada pela necessidade real dos ambientes. Eu vou dar mais um exemplo agora. E a terceira é a necessidade tua de ir diminuindo a tua ignorância dentro dos conhecimentos que circundam, né, a tua área de atuação. Então, a grande maioria de nós é um completo ignorante em termos de comunicação. Então, o teu chefe não vai te ensinar comunicação. O teu RH não vai te ensinar comunicação.
A faculdade não vai te ensinar comunicação. Ninguém vai te ensinar comunicação, a não ser se tu, por conta própria, e comprar livros sobre comunicação, fazer algum curso de comunicação, de oratória, ou seja lá qual for, e tu ir te desenvolvendo nisso. Então existe uma evolução formal, uma evolução dada pelo ambiente e uma evolução autodidata necessária que só aparece quando você coloca para si mesmo um ideal. Esse ideal, ele é de várias formas. Ele pode ser um ideal de comportamento, ele pode ser um ideal de conhecimento. Então, eu tenho pessoas que eu me espelho, que são, para mim, ideais de conhecimento. Então, pessoas que têm um conhecimento que estão muito acima do meu, e isso me motiva a estudar e etc. E também perceber que essas pessoas têm um conhecimento muito acima do meu deixa mais nítida a minha ignorância em alguns assuntos, etc. Né? Então, tem isso. Quando tem também ideais, né, em relação a comportamento, tu consegue ter uma régua para medir se teus comportamentos estão adequados ou não. E todo ideal cria uma dissonância. Né? Cria uma dissonância. E todo ideal tem que te forçar a querer melhorar. Então, não existe constante evolução, né, dentro dessa ótica do clube da manutenção, sem você ter ideais. Né? E esses ideais vão criando algumas metas, alguns objetivos. E é isso que vai fazendo a gente evoluir. Então, sempre está evoluindo para algum lugar, para alguma coisa. Né? Mas, às vezes, esses ideais, não necessariamente eles são pessoas, eles podem ser feitos, eles podem ser virtudes, né? E eles podem ser ações. Né? Então, muitas pessoas têm como ideal ser exemplo de alguma coisa para outras pessoas. Né? Então, pode ser um monte de coisa. Mas o importante é entender que o ideal ele está sempre fora de ti, ele não é. Mas era importante entender outra coisa primeiro. O ideal é uma coisa que está fora, né? Então é como se a gente mirasse o horizonte. Só que o que eu percebo muito assim que as pessoas elas encerram a própria vida. Elas limitam, né? Então eu sempre tive a oportunidade de limitar. Ninguém me pediu para fazer escola técnica, ninguém me pediu para fazer faculdade, ninguém me pediu para estudar gestão, ninguém me pediu para ler livro, ninguém me pediu para nada disso. Mas os ideais que eu fui tendo, e uns já foram até perpassados, né? Os ideais que eu fui tendo com o desenvolvimento da minha vida, da minha carreira, etc., foram sempre me puxando a fazer mais. Então, se eu tivesse me limitado, encerrado, não, cara, daqui eu não passo, né? Aqui, acho que aqui é o meu limite, aqui não vai mais. Ou ouvido algumas pessoas que muitas pessoas na nossa vida, elas agem como fatores limitantes, de fato, já falei isso em algum lugar. Entre Limites e Limitações é um podcast que eu tenho, escuta lá, é bem interessante. Então, se eu tivesse me limitado, eu não vou mudar de cidade, toda minha família está aqui, né? Ou eu não vou estudar isso, cansativo, né, cara? Eu me acordo 5 horas. Quando eu entrei na escola técnica, eu me acordava 5 e eu pegava o ônibus 5h15. Não, 5h45. Eu morava relativamente perto da rodoviária, então eu me acordava às 5h15 da manhã. Um pouco antes, né? E ia correndo, meio que dormindo, pegar o ônibus. 1 ano fazendo isso, né? E chegava 7 horas em casa. Não, minto, eu não chegava em casa. Às vezes eu chegava em casa, tomava um banho e ia para a escola técnica. Às vezes eu tinha que descer direto. Então, a escola técnica inteira, né, foi trabalhando. E aí, eu poderia muito bem ter pegado, cara, eu estava ganhando bem na época. Eu tinha 19 anos, né? E vou chegar em casa, em vez de jogar uma bola e fazer qualquer outra coisa, eu vou ir para a escola técnica até às 11 horas, 10h30. Imagina, sair 5h15 de casa, chegar às 11h30 em casa ou algo assim. É realmente uma coisa difícil.
Não é uma coisa fácil de se fazer. E a grande maioria das pessoas desistem. Então, na nossa turma entrou, sei lá, entrou 50 pessoas e formaram 5, 6, 7 pessoas, né? Não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Nem parece fácil, que tanto nem parece que as pessoas nem vão. Mas é interessante isso. Então, vejam que essa questão da constante evolução, ela está presente realmente na minha vida muito antes de eu criar o clube, né? Eu sempre senti essa necessidade de me tornar um pouco melhor, né, de crescer. E por que eu estou fazendo esse podcast aqui? Que a gente vai passar mais tempo hoje, né? Aqui. E esse vídeo é para despertar em vocês isso também, de alguma forma, que é uma coisa que eu venho tentando, né? Eu sei que eu também não estou conseguindo muito, né? Mas que eu venho tentando dentro do clube, porque eu estou muito feliz com essa questão da faculdade. Eu estou muito feliz com isso. Eu tenho uma forma meio diferente de demonstrar felicidade. Minha mulher sabe disso, né? Eu acabo me ficando mais reservado, mas eu estou muito, muito feliz comigo de eu conseguir fazer isso. Porque eu realmente, em alguns momentos, apesar de eu não desistir, né? Eu realmente achei que eu não ia conseguir. Sabe assim, eu achei que, cara, eu já estou ganhando super bem, né? Então, para uma pessoa da minha idade, eu ganho muito bem, de fato. Então, eu ganho mais de 5 dígitos, né? Eu ganho mais de 10 mil reais por mês. Se eu colocar tudo, né? Mais os outros trabalhos que eu faço, então eu ganho mais. Eu já não ganho bem, então. Se eu já ganho bem, não é hoje eu ganho bem uns 3, 4, 5 anos já. Então ganhei bem em 2020, 21, né? 20, 19, né? Sempre ganhei bem, né? Depois que eu entrei para essa área. E o que eu estou fazendo, tá entendendo? Para que eu vou me formar? Para que isso? Para que aquilo? Só que aí é importante outra coisa, que é muito importante também, que é a tua vida, ela tem que ter uma integridade, ela tem que ter um trilho. E eu saí do trilho inúmeras vezes na minha vida. Eu saí muito do trilho, eu saí saindo, assim, sabe? Só que o trilho, ele tá indo para algum lugar, então essas coisas, elas estão juntas, né? Tem o trilho, tem o horizonte. O horizonte, os teus objetivos, né? Os teus ideais, etc. E o trilho é o caminho. E eu saí do caminho várias vezes. Mas eu sempre voltei. Eu sempre consegui voltar, né? Graças a Deus eu sempre consegui voltar. E, tá terminando a faculdade agora em 2024 é uma prova de que tu ter ideais, para mim, né? Estou falando da minha vida, de que tu ter ideais, de que tu ter objetivos, tu ter meta, de que tu te dedicar a ti mesmo. Vejo, te dedicar a ti mesmo, às tuas necessidades, aos teus sonhos, né? As tuas metas, os teus objetivos, etc. Isso traz um resultado e te dá satisfação. Porque, por inúmeros motivos, que nem eu falei, salário, dinheiro, vontade, sei lá, outros hobbies, etc., eu poderia não ter feito isso, cara. Eu realmente poderia não ter feito isso, cara. Eu poderia ter me sentado e não ter feito nada e né, tá tudo bem. Uhum. Mas só que existe uma necessidade de evoluir. Isso é uma coisa que está claro para mim. Então eu sei que eu não sou metade da pessoa que eu vou ser daqui a 40 anos. Eu não sei, eu sei que eu não sou metade da pessoa que eu vou ser daqui a 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque eu consigo reconhecer os meus defeitos, os meus erros, as minhas falhas, e eu consigo estar sempre trabalhando nisso, melhorando, afinando. Apesar de ter coisas que eu não consigo, mas eu estou sempre consciente dos meus erros, dos meus defeitos. E isso também é um ponto extremamente importante da questão da própria evolução, porque não existe constante evolução se não existir uma constante percepção de pontos a serem melhorados, né? Então você precisa ter uma capacidade muito boa de admitir seus erros, admitir seus defeitos e sempre fazer alguma coisa para melhorar eles, para evoluir de fato, né? Então,
Essa questão de sair do trilho e tu ter que correr para reintegrar a tua vida e voltar, né, é porque a vida ela não é adaptada aos nossos objetivos, né. Tem o que a gente quer e tem o que se apresenta, né. E uma lição que eu tive nesse ano, 2013, 14, 2024, 23, 24, foi que o uma habilidade fundamental para te lidar com os problemas da vida é tu aprender a reabsorver isso, a não repelir. Então, eu tinha lido o livro, né, do Ortega y Gasset, um autor, lá em 2020, 21, né, e eu tive que retornar a ele porque a lição veio dele, né. Mas aí essa lição também me veio através de outro autor que citou e etc e tal. Não vem ao caso, mas qual é a lição? A lição é: a reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. Isso é uma maneira de dizer que se a vida te dá limão, tu tem que fazer uma limonada. Então, o que que acontecia com muita frequência comigo, né, é uma coisa dar errado, ou não sair conforme eu planejei, etc, eu me revoltar um pouco com aquilo, né, e aí ficar, né, aquela angústia, né, aquela revolta, vivenciando aquilo, né, remoendo aquilo, né. E e 2024 foi um ano que isso e quando tu aprende a fazer isso, esse 2024 foi o ano que eu aprendi de fato a fazer isso, né, eu criei essa habilidade de tu pegar esses problemas, né, colocar eles claros para ti na mesa, olhar para eles e entender como que tu vai reorganizar isso dentro da tua vida para te continuar. E aí que entra essa frase do Ortega y Gasset, né, que é tu reabsorver. Então a reabsorção das circunstâncias, né, as coisas externas, desses problemas, desses obstáculos, etc, é o destino concreto do homem e é o que faz tu terminar as coisas que tu começa. Então se eu não tivesse reabsorvido 1 milhão de coisas, né, reabsorvido, reintegrado, voltado para o trilho, etc, eu não ia conseguir me formar nunca, nunca. Porque, de novo, tinha todos os motivos para não fazer isso. Eu tinha um motivo suficiente para desistir muito mais do que muita gente, entendeu? Eu tenho uma profissão, eu sei fazer um monte de coisa, né? Então, você que me conhece daqui do clube, conhece uma parte do que eu faço. Aí, eu tenho outra empresa, né, nessa outra empresa o nome dela é 2B Planejamento. Uma ideia de 2021 que foi vingar em 2024, né, mas o nome da empresa a gente decidiu em 2023, eu acho. Então é uma empresa de planejamento de projetos, então faço alguns trabalhos de planejamento de projeto para essa empresa. E fatura legal, né, fatura bem. Mas se eu não tivesse essa mentalidade de constante evolução, eu não teria empresa nenhuma. Por que que eu vou abrir uma empresa se meu trabalho CLT já me paga relativamente bem? Para quê? E para que que eu vou abrir uma empresa, ou que nem o clube da manutenção que eu tenho, e continuar fazendo tudo junto, né? Aí trabalha CLT, tem um clube da manutenção, tem a 2B, tá fazendo um vídeo, tem um clube do livro, por que fazer esse monte de coisa? Só que a pergunta não é para que fazer esse monte de coisa. A pergunta é por que não fazer? Eu voltei a correr agora, essa camiseta que vocês estão vendo aqui é a camiseta da Maratona de Porto Alegre. Meu plano 2023, e aí vocês vão entender o que é a reabsorção da circunstância. Meu plano de 2023 a 2024 era fazer a meia maratona. Correr 21 quilômetros em Porto Alegre. Isso foi final de semana passado, né? Só que em 2024 aconteceu muita coisa. E eu parei literalmente de treinar. Então, em 2023 eu corri 1.000 quilômetros, né?
2024, não sei se eu corri 500 quilômetros ainda. Então, assim, ó, degringolou. Muito por eu não saber lidar com esses problemas que foram acontecendo. E eu fui saindo do trilho. Só que eu demorei muito tempo a reintegrar tudo de novo, né? E agora eu acho que eu já reintegrei. Está tudo reintegrado, não tem mais nenhuma ponta solta que eu tenho que resolver. Está tudo bem aceito, bem organizado na minha mente, né? O que eu não pude resolver, eu aceitei como um fato da vida real que não tenho o que fazer e vou seguir em frente, né? Então, isso aí, essa reflexão eu já fiz há bastante tempo, estou comentando agora. Então, está tudo reintegrado. Só que eu preciso voltar a correr, né? Comecei a correr, etc. Cara, treinei uma semana. Para quem está 3, 4, 5 meses parado, 3 meses, eu acho. Uma semana de treino é nada. Não. Só que eu fui para lá, eu não fui para correr 21, até pensei, eu vou correr 21, mas eu vou me machucar. Então eu troquei para correr 10, então eu corri 10 em Porto Alegre. Mas eu corri. Então a reabsorção, ela é justamente isso. Cara, eu não consigo correr 21, mas eu consigo correr 10. Então, reorganizei, fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Bom, vai ter que entender aí, né? Se virar para entender esse monte de coisa que eu falei, porque talvez. Não, eu pensando agora, não sei se ficou bem conectado, não, mas. Tudo isso que eu falei é para chegar no seguinte ponto. Você não pode ficar parado. Você precisa fazer mais. Você pode fazer mais. E por que não fazer mais? Né? Então sempre tem um próximo passo óbvio a ser dado. Sempre dá para evoluir, seja ganhando novas habilidades, seja melhorando defeitos que a gente tem, corrigindo defeitos que a gente tem. Esses defeitos podem ser defeitos de personalidade, pode ser defeitos de caráter, por que não? Pode ser defeitos de comportamento, pode ser defeitos técnicos, né? Defeitos de comunicação. Então sempre tem um trabalho a ser feito. Sempre tem alguma coisa. E lá no final, de qualquer coisa que te comprometer, e essa coisa for difícil, e tu conseguir fazê-la, vai ser gratificante. É que não falei, né? E eu estou muito feliz, ao meu modo, ao meu jeito, né? Com essa questão da faculdade. Terminar isso para mim, muito, sendo muito sincero, vai ser uma das maiores coisas que eu já fiz na minha vida, né? E eu já fiz coisa, hein? Já fiz bastante coisa. Mas vai ser. Não porque tem gente, mas Bruno, mas tem gente que está fazendo mestrado, doutorado. Não vieram de onde eu vim, não passaram o trabalho que eu passei. Toda conquista, todo sucesso é individual. E se você se comprometeu com alguma coisa, demorou, deu trabalho, etc., e você conseguiu, você tem que ficar feliz. E é por isso que eu estou feliz. Eu estou muito feliz com isso. E eu queria compartilhar isso com vocês, né? Não terminou ainda, já mandei meu TCC, tem mais uma matéria, mas na minha cabeça já terminou. Na minha cabeça tá fácil de acabar agora. Então, na minha cabeça, em 2024 eu estou formado. E eu queria compartilhar isso com vocês, mas não simplesmente chegar e falar assim, estou me formando, etc. Eu levei 8 anos, estou feliz. Não. Eu queria trazer todo o raciocínio mental que me levou a chegar nisso. Por quê? Lembram que eu falei lá no início? Isso tudo começou com uma criança, né? Que agora pode ser que não, mas na época, de 12, 13 anos, né? Com a mãe entrando, que a mãe tinha vindo de um serviço de, de, de área de limpeza, né? Minha mãe trabalhava com limpeza de casa, né? E de uma criança vindo com a mãe e olhando um cartaz do Senai num ônibus. Isso há mais de 20 anos atrás. E foi lá que começou isso, e eu tô aqui agora falando isso com vocês. Né?
Então, tinha 13, 14 anos naquela época. E 13 anos, aí hoje eu tô com 33, são os 20 anos, realmente. E estamos aqui. Eu estou feliz por estar aqui. E eu não queria estar em outro lugar. É isso. E eu espero que são coisas pequenas assim na vida que deixam a gente realmente feliz. E eu espero que você encontre isso também no trabalho, no estudo, na dedicação, no crescimento e nesse lema aí do Clube da Manutenção, que é sempre em constante evolução. É muito gratificante. Legal? Espero que você tenha gostado do vídeo, do podcast. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.